Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos voltar a falar de Libertadores e Copa do Brasil, né? E agora estamos na Libertadores de 1989, ou seja, já estamos perto de chegar na metade, né? Enfim, acho que na metade de 60 até 2023, né? Acho que já chegamos perto da metade já. Em 89, né? Tivemos 21 times, né? E dessa vez mudou o regulamento, né? Só que dessa vez de forma mais ampla, né? Os 20 times iniciam a fase inicial, né? A fase de grupos, né? Enquanto que o atual campeão já estreava nas oitavas de final. E esse esquema de atual campeão estrear nas oitavas se perdurou até 99, 2000, né? Se eu não estiver errado. Os 20 times, né? São divididos em 5 grupos de 4 e os 3 melhores de cada grupo avançam. Aí vem o tradicional mata-mata, né? Oitavas, quartas, semi e a final, né? Tradicional, né? Ida e volta, né? Até se conhecer o campeão. E o campeão de 89 foi o Atlético Nacional de Medellín, né? Da Colômbia, né? O Atlético conseguiu esse feito, né? Um feito histórico para a Colômbia, porque era o primeiro time colombiano, primeiro time desse país a conseguir tal feito, né? Ao superarem o Olímpia do Paraguai na final, né? E foi um título também até polêmico, né? Fora de campo, porque existiam boatos, né? Que o narcotráfico, né? O Pablo Escobar, né? Um cara forte ali, né? Narcotráfico importante da Colômbia, teria influenciado nos jogos do Atlético Nacional, né? Clube que o Escobar torcia, né? Que era torcedor, né? Isso aí alegava que ele ameaçava, né? Juízes, né? Subornava juízes. Dizem até que até dava uma espécie de mala preta pro adversário, né? Tipo, deixa a gente ganhar, que senão vai ser pior para vocês. Essas coisas, sabe? Boatos. Anos depois, né? O filho do Pablo, né? O Pablo Escobar negou esses boatos, enfim. Mas tirando essa parte extra-campo, né? Vamos falar do time do Medellín, né? Do Atlético Medellín. Era um time forte, tinha jogadores talentosos. Tinha o Higuita, né? O lendário goleiro Higuita no gol, né? Aquele mesmo que faria aquela defesa de escorpião, né? Durante os anos 90, né? Então, que era um goleirão meio louco, né? Ficou marcado, né? O Atlético tinha um zagueiro chamado Escobar. E no meio campo e ataque, né? O Alexis Garcia e Arango, né? Faziam parte de destaques aí que eu posso mencionar. E o técnico desse time do Verdolagas, né? Que é o apelido do Atlético, era o Francisco Maturana, né? Que era um técnico ali promissor na época. O Atlético jogou num grupo com o Milionários, né? O rival, e Equatorianos, né? E o Alviverde de Medellín fez uma campanha segura, que avançou de fase, ficando em segundo do grupo. Aí nas oitavas o Nacional de Medellín enfrenta o tradicional Racing de Avellaneda, né? Racing que já tinha ganho a Libertadores, né? Lá em 67 e tal. O Atlético vence em casa por 2-0 e mesmo perdendo na Argentina 2-1, os verdolagas avançaram. Nas quartas, né, o Atlético reencontra o Milionários de novo, quer dizer, novamente os dois se reencontram. E os duelos foram equilibrados, né? Só que o time do Nacional, né, de Medellín, conseguiu avançar ali, né, no sofrimento, mas avançou. Por exemplo, ganhou 1-0 em Medellín e em Bogotá empatou 1-1 e foi para a semifinal. Na semifinal, o Verdolagas enfrenta o Danúbio do Uruguai, né? Danúbio que estava fazendo ali talvez a sua melhor campanha, né, da sua história em Libertadores. No jogo de ida em Montevidéu, o Atlético empata, né, sem gols. E aí Medellín, o time dá show, né? Goleia o Danúbio por 6-0. Uma goleada até histórica, né? Para uma semifinal e tal. E o Atlético estava na final pela primeira vez, né? E o Atlético enfrentou o copeiro Olímpia do Paraguai, né? O Olímpia que já tinha ganho a Libertadores em 79, né? E estava ali, né? Incomodando, né? Tinha eliminado o Internacional, inclusive, né? Na semifinal, enfim. No primeiro jogo em Assunção, o Olímpia vence por 2-0, né? E aí na volta, né? O jogo foi em Bogotá, porque Medellín não pôde receber o jogo decisivo, né? Talvez por conta daquelas guerras de narcotráfico e tal, né? A Conmebol decidiu fazer em Bogotá, né?
E a torcida de Medellín, né, invadiu a capital colombiana acreditando na virada, né? E jogando no estádio El Campín, né? Acho que é El Campín, se não estiver errado, né? Lotado, né? O Nacional de Medellín jogou com muita garra, né? E vence também por 2-0. E aí o título foi decidido nos pênaltis. E na disputa dos pênaltis foi acirrado também, né? Os times erraram muito também, só que o Atlético levou a melhor, né? O Atlético errou 4 contra 5 dos paraguaios, né? E ganhou a disputa por 5-4. E assim o Nacional de Medellín era campeão da Libertadores pela primeira vez, né? Um título merecido, né? Um time forte, competitivo, que apesar das polêmicas do narcotráfico, né, da época, o Verdolagas mostrou que na bola era melhor mesmo, né? E convenhamos também, né? Esse título abriu as portas, né, para o futebol colombiano crescer ali nos anos 90, né? Principalmente a seleção colombiana, né, que faria campanhas de destaque nas Copas do Mundo, né? E foi graças também a boa parte dos jogadores, né, do Nacional de Medellín que serviu a seleção colombiana, né? Enfim, o Atlético, enfim, foi quem abriu as portas para mostrar que o futebol deles também era talentoso também, né? Diferente dos vídeos anteriores, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou falar do time base e aí na sequência vocês vão ver a finalíssima, né, do jogo do título do Atlético, né? E vamos falar do time base agora. O time base do time campeão de 89 era Higuita, né? O René Higuita no gol. A defesa era Carmona, Pereira, Escobar e Gomes. No meio campo era Álvares, Fajardo, às vezes o Pérez jogava, o Alex Sanches e o Arango. E o ataque era Usuriaga e Tredes. E o técnico era o Francisco Maturana. Agora vocês vão ficar com os gols, né, da finalíssima, né, do título do Verdolagas. E a gente já volta para falar dos times brasileiros e o restante, né. Roda aí. Ahí pelotazo a la punta derecha. La pelota viene quedando a la punta derecha para Usuriaga. La tiene el Palomo. Lo cierra Crossman. Centró la pelota. Va al área. El balón que en el área. Entra. Gol. Gol. García cambia juego. Pelota arriba. Se levanta Fajardo. Cabezazo. Está ahí. Está. Usuriaga de cabezazo. Gol. 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 Ya que tiene Almeida. Arranca Llamas. Tiró. Lo botó. Colombia la Copa Libertadores, tiró, gol. Colombia campeón de América, Colombia campeón de América, Nacional campeón de América, Colombia campeón de América, Colombia campeón de América, Colombia campeón continental, Colombia campeão continental, mi patria, mi patria. Bom, gente, vocês viram aí os gols, né, do título, os pênaltis e tal, né? Agora vamos falar de outro assunto, vamos falar dos times brasileiros, né, que jogaram a Libertadores de 89, né, que foram o Bahia e o Internacional, né. A começar pelo Bahia, né. O Bahia voltava a jogar essa competição, né, acho que depois de 27, 28 anos depois, né. E o Bahia vinha com quase o mesmo time, né, campeão brasileiro de 88. A única perda do tricolor, né, foi a ida do Bobô, né, o ídolo Bobô, para o São Paulo, né. Foi uma das vendas históricas para a época e tal, né? Só que o Bahia ainda era forte, né? E tinha o Charles, né? Vivendo uma grande fase. Na fase de grupos, o Bahia enfrentou o Internacional e os times venezuelanos, né? Que acho que foi o Táchira e mais um lá que não vou conseguir lembrar agora. E o Bahia passeou no grupo, né? Avançou na liderança do grupo, né? Aliás, contra o Internacional, o Bahia manteve a freguesia, né? Venceu o Inter no Beira-Rio 2-1 e venceu 1-0 na Fonte Nova. E a freguesia se mantinha, né? Desde a final da Copa União. Nas oitavas, o Bahia enfrentou o Universitário do Peru e despachou, né, os peruanos, empatando em Lima 1-1 e ganhando em Salvador por 2-1. Aí nas quartas, o Bahia reencontra o Internacional de novo, né? Os dois times podemos dizer que tiveram uma certa rivalidade, né? Desde a final de 88, aí os dois se enfrentando na fase de grupos e agora se reencontravam no mata-mata, né? Dessa vez o Bahia não conseguiu, né? O Bahia perde do Inter por 1-0 no Beira-Rio e na Fonte Nova, né? Caiu uma chuva forte em Salvador e a Fonte Nova estava transbordada de água, né? E o Bahia até tentou adiar o jogo, né? O Paulo Maracajá protestou, querendo que o jogo fosse adiado e tal, né? Porque não tinha condições. Só que a Conmebol evitou, né? Vetou, né? E aí não deu pra resolver, né? E aí o Bahia não conseguiu passar pelo Inter, né? Ficou preso na marcação do Inter, né? A chuva também ajudou muito os gaúchos.
né? E o jogo ficou 0 a 0 e o Bahia deu adeus, né? E muitos dizem que se o Bahia tivesse passado do Inter, teria ido mais longe e quem sabe até chegado às finais, né? Bom, não é de se duvidar, né? Pelo time que o Bahia tinha na época, né? Agora vamos falar do Inter, né? Do Colorado Gaúcho. E o Inter quase chegou lá, né? O Inter voltava a jogar Libertadores depois de 9 anos, né? E o Colorado tinha quase o mesmo time que foi vice-campeão, né? Do ano anterior, né? Que terminou no ano seguinte, né? O Brasileirão de 88. Na fase de grupos, o Inter foi regular, né? Foi estável, né? Não empolgou, mas conseguiu se classificar em terceiro. Aí, das oitavas em diante, o Inter cresceu, né? O time enfrentou o Peñarol do Uruguai, né? O tradicional Peñarol, e o Inter deu show, né? No primeiro jogo em casa, o Colorado enfiou 6 a 2 nos uruguaios, né? E Montevidéu venceram de novo, agora por 2 a 1. Nas quartas, o Inter reencontra o Bahia, né? E dessa vez, o Inter consegue se vingar dos baianos, né? Pela final perdida de 88, né? Como a gente já falou do jogo, da parte do Bahia, né? O Inter ganhou em casa 1 a 0 e jogou empatando 0 a 0 na Fonte Nova e avançou. E o Inter parecia se candidatar, né, ao título, né? Depois de não ter feito uma boa fase de grupos, né? No mata-mata o time estava copeiro, né? Tava forte, né? E na semifinal o Inter enfrentou o Olímpia do Paraguai, né? Um time tradicional, tal, mas só que o Olímpia não tinha um time assim, né? Nossa, que timaço, né? Era um time, né, que dava pro gasto, mas que dava pro Inter passar, né? No primeiro jogo o Inter goleou não. O Inter venceu 1 a 0, um golaço de bicicleta do Luiz Fernando, e tudo parecia, né, resolvido, né? Afinal, no Beira-Rio bastava só empatar, né, que o Inter estava na final. Só que no Beira-Rio, né, uma tragédia histórica, né, só que contra o Internacional, né? O Inter perde dos Paraguaios no tempo normal por 3 a 2, né, com direito a um Nilson perder pênalti no tempo normal, né? E na disputa de pênaltis, né, o goleiro Almeida, né, se destaca no Olímpia, e o Olímpia elimina o Inter, né, em pleno Beira-Rio, né, e os colorados ficaram frustrados, né, tristes, né? Foi um dos momentos mais melancólicos que o Beira-Rio já viu, né, com o Internacional, né? Ou seja, foi mais melancólico do que, por exemplo, o vice-campeonato brasileiro de 88, por exemplo, né? Porque esse dava para o Inter ter passado, porque estava com vantagem e tudo mais, né? Então esse foi triste, né? Um momento triste, né? Que o Inter já presenciou no seu estádio. Agora vamos falar do Atlético Nacional no Mundial de Clubes, né? Interclubes, né? O Atlético jogou em Tóquio contra o Milan, né? Da Itália. O Milan tinha um time histórico da época, né? Tinha o Arrigo Sacchi, que era o técnico, tinha a dupla holandesa famosa, né? O Gullit e o Van Basten. Tinha outros jogadores também ali, né? Tinha o Frank Rijkaard, outro holandês, né? Tinha Maldini, tinha Costa Curta, tinha vários nomes ali interessantes. Tinha o Ancelotti, sim, Ancelotti que hoje é técnico, né? Na época era jogador, né? Tinha o Ancelotti, tinha o Donadoni, né? Era um timaço o time do Milan. Os colombianos, né? O Atlético lutou muito, mas o Milan foi melhor. Venceu por 1 a 0 e o Milan foi campeão mundial, né? E não deu pro Atlético chegar ao título máximo de campeão mundial, né? E agora vocês vão ver o gol do título mundial do Atlético, do Milan, perdão, né? E é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, dê um like, compartilhe o vídeo, comente também. Eu vou ficando por aqui, falou. Olha a cobrança, olha a cobrança. Olha a chance pro Milan. Nesse finalzinho, gol! Simone, Evani, camisa da prorrogação, gol de Evani. E aí a festa do Milan, é o campeão mundial Interclubes da temporada 89. Ganha o Toyota Cup, o Milan, derrotando o Nacional de Medellín, 1 a 0. Gol de Evani aos 13 minutos do segundo tempo. Uma falta, não teve chance de fazer o gol. Muito bem, tá aí o Milan, campeão do mundo de 1989, repetindo.